Fim de ano é aquela coisa, a galera faz várias listas de retrospectivas do que aconteceu no ano, do que foi mais impactante, extraordinário, daquilo que mais chocou todo mundo. A gente em Deu Tilt fez um jeito diferente. Não fizemos a nossa retrospectiva no finalzinho do ano passado e tá fazendo agora, e a gente vai trazer momentos Deu Tilt, aqueles momentos que mais impactaram a gente do lado negativo, ou seja, vamos falar dos vacilos do mundo da tecnologia, mais especificamente da IA. Aqueles momentos vergonha alheia que, se acontecesse com a gente, faria com que a gente saísse da sala naquele momento e nunca mais voltasse. Bora lá, Diogo? Vamos, mas eu tô curioso pra saber o que você acha que foi o maior deslize, assim. O maior não, mas um grande deslize, assim. Um grande deslize? Cara, um grande deslize foi a Apple. Que a gente tava falando agora. Exato. Ela prometeu em 2024 que a Siri ia fazer e acontecer no mundo da Tem um nome, né, inteligência cara? Tem artificial. um nome pra isso. O que que é? Apple Intelligence. Apple Intelligence. Eles lançaram a própria versão da AI, cara. Sim. Mas a Apple Intelligence chegou a... Funciona nos iPhones. Só que a promessa é que a Siri ia ficar muito inteligente. É uma promessa que a gente já ouviu há 10 anos, mas dessa vez ia de verdade. Ela ia ter uma integração muito relevante com o ChatGPT. A Siri ia conversar com o ChatGPT, o ChatGPT ia devolver informação para a Siri ia conseguir fazer e identificar o que a pessoa estava mostrando com a tela do celular, e nada disso aconteceu. Essa promessa foi feita em 2024, não chegou no iPhone que foi lançado naquele ano, não chegou no iPhone do ano passado, em 2025, e cabeças rolaram, Diogo. Cabeças rolaram. O vice-presidente sênior de aprendizado de máquina e estratégia de IA, o John Giannandrea, ele foi saído da Apple. Mas ele foi saído da Apple de um jeito que a gente aqui no Brasil conhece muito quando acontece algum problema com os juízes. Ele foi aposentado. Ah, Ele foi aposentado e as funções que ele desempenhava foram absorvidas por outros executivos ali dentro da Apple. Como, por exemplo, o Craig Frederick, que é há muito tempo vice-presidente de engenharia de software da Apple e que responde diretamente para o Tim Cook. Ou seja, a coisa foi tão séria que o CEO da empresa foi envolvido e o responsável pela tecnologia inteira também agora vai ficar de olho para fazer a Siri, de fato, ser inteligente. Uma das premissas dessa retrospectiva é mostrar também que alguns dos fatos que aconteceram em 2025 vão voltar a acontecer em 2026. E é muito provável que, se não a Apple, outra empresa não vai conseguir entregar aquilo que prometeu com inteligência artificial, e cabeças rolarão em 2026, Diogo. e você acha que a Apple vai lançar uma Siri competente? Primeira pergunta, você já usou a Siri pra alguma coisa útil? Não. Pra contar piada, ela conta piadas ótimas. Eu nunca Sei. pensei. Sério? Sei. Cara, eu nunca usei pra nada. Ela não faz nada, assim. Ela é uma coisa inócua, E né? uma das coisas que as crianças adoram fazer com a Siri é pedir pra ela soltar pum. Ah, é? É. Nossa, não sabia isso. Ou seja, é uma puta inteligência artificial pra fazer esse tipo de coisa. Mas a Apple tá fazendo algumas parcerias pra tentar mudar esse cenário, né? Exato. Ela tá tentando fazer com que a Siri fique inteligente às custas da inteligência de outras empresas. O que não é ruim nesse momento em que a gente tem visto várias empresas de inteligência artificial surgirem e apoiarem o movimento de companhias terceirizadas, mas a empresa de um porte da Apple, que consegue ditar tendências, ficar atrás durante tanto tempo, isso deve deixar as pessoas lá dentro muito, muito desconfortáveis e muito ansiosas para ver os próximos passos. Eu acho que a Siri em algum momento vai ficar inteligente, mas eu não apostaria que isso acontecesse em 2026, não. E você, Diogo, o que você trouxe aí daquilo mais constrangedor em termos de inteligência artificial? Olha, 2025 foi o ano das IAs de vídeo. Exato. Você concorda? Foi. A gente não pode negar, teve um avanço incrível e o lançamento de vários produtos. A gente teve o Veo 3 do Google, o Sora 2, só que ao mesmo tempo que o avanço tecnológico vem, a gente sabe das consequências não intencionais da tecnologia, ou seja, esses deslizes que ela acaba trazendo para a humanidade. E aí o que aconteceu foi o Sora 2, né, que permitiu, né, que a gente criasse conteúdos com o discurso de ódio. E aí teve o caso emblemático do Martin Luther King, não teve? Exato. Antes de tudo, vamos dar 2 passos atrás. Uma das peculiaridades do Sora é que você poderia criar vídeos
a partir de pessoas que todo mundo conhece. E o que você vai fazer quando você tem esse poder na mão? É claro que você vai fazer a pessoa dizer uma coisa que ela nunca diria, sabe? Uhum. E o Martin Luther King fazia discursos de consenso, de paz, não sei o quê. Quando existe uma pessoa assim, o que você vai fazer ela falar? Discurso de ódio, sabe? Foi isso que alguns usuários fizeram. O Martin Luther King era um militante pelos direitos civis, e as pessoas que usaram o Sora inapropriadamente criaram vídeos dele falando falas racistas. A família do Martin Luther King ficou muito incomodada, bateu na porta da OpenAI, pediu para ela restringir esse tipo de uso, e ela fez, mas gerou um baita de um backlash do ponto de vista de relações públicas, porque ele é um ícone norte-americano, tem feriado com o nome dele. Como que vocês não sabiam que isso poderia acontecer, sabe? E teve mais, né? Teve essa questão específica com o Martin Luther King, mas outras ações que também aconteceram. Teve o ator do Breaking Bad que ficou putaço, né? Porque estavam usando a imagem dele. Uhum. A gente teve, não para vídeo, mas para imagem, a questão do Estúdio Ghibli, né? Também, que é esse movimento de usar conteúdos dos outros. Mas o fato é isso, né? A gente tem um desafio grande e de ferir a realidade. Nossa, que interessante, né? Ferir a realidade colocando questões que não aconteceram, né? E aí pensando que 2026 é um ano eleitoral. No Brasil e em vários lugares do mundo. Então a coisa vai chamar atenção. E a gente vai ver deslizes acontecer. Deslizes, no caso, que a gente está chamando aqui, vão ser crimes que vão ser cometidos usando inteligência artificial para tentar manipular eleições, né? Sim. Isso com certeza vai ser posto em prática. E isso vai acontecer justamente por causa de uma conduta dessas empresas. Porque elas criam uma ferramenta que permite fazer várias coisas, permite que usar o direito de imagem de pessoas que não quiseram estar lá dentro, com a prerrogativa de que quem se incomodar simplesmente levanta a mão e fala assim, eu não quero. Quando devia ser o contrário, você devia pedir permissão antes para usar a imagem das pessoas, como acontece da internet para cá, aqui no mundo real, aqui no mundo físico. Eu tenho que perguntar para você, Diogo. E aí, Diogo, você quer aparecer nos meus vídeos? Como é que uma empresa gigantesca como a OpenAI, e o Google também, em alguns lugares, não faz isso? É por isso que em 2026 a gente vai ver outras situações desse tipo. Não, isso a gente vai ver muito a rodo em 2026, com certeza. Qual outro deslize você tem aí para nós? Cara, esse é muito curioso, e esse é, sobretudo, muito curioso porque ele acontece num canto da sociedade que não costuma se atualizar tecnologicamente com tanta frequência como a gente tem visto agora com a IA, que é o mundo do direito. O judiciário, você está O falando? judiciário, o mundo dos advogados, o mundo das pessoas que operam e constroem as leis. Aconteceu no ano passado e aconteceu na Suprema Corte Brasileira, na nossa mais alta corte, no STF. A história é a seguinte, Diogo. Um servidor público foi demitido porque tinha um processo na justiça contra ele. E a entidade pública em que ele trabalhava não esperou esse processo público correr na justiça e o demitiu, exonerou do cargo. Só que ele foi absolvido desse processo. E aí ele entrou na justiça falando assim, olha, vocês me demitiram, me exoneraram por um problema que depois eu não tive, porque eu fui absolvido. Ele entrou no STF com uma causa que aparentemente parece justa, né? Quando a gente olha assim. E a gente não está falando nomes porque o processo tem algumas restrições de informação. Ele entrou na justiça, esse processo chegou ao STF, e quando ele fez uma petição ao STF, ele colocou alguns argumentos para convencer o STF a julgar a causa dele. E aí ele usou jurisprudências que o próprio STF teria dito, teria trazido. Só que essas coisas não existiam. Alucinação da IA. Ele usou inteligência artificial para criar o argumento da peça dele. A inteligência artificial inventou jurisprudência do STF. Esse processo bateu no STF. O ministro Cristiano Zanin olhou e falou assim, mas a gente não falou isso aqui não, amigo. E ele falou isso não é porque o ministro Cristiano Zanin tem uma ferramenta para detectar a IA que ninguém mais tem no mundo. É porque o nosso colega advogado, ele deixou no documento aquelas indicações de que era um documento feito por inteligência artificial. Ele usou uma ferramenta que tem assistentes pessoais de IA e tal, e ela deixa marcas d'água. Ele esqueceu de tirar isso.
O O cara ministro, nem revisou a parada, o velho. cara nem revisou. O ministro olhou aquilo e falou assim: olha, esse documento é flagrantemente feito por uma inteligência artificial. Além disso, essas argumentações não existem. Falou que o cara estava fazendo litigância de má-fé. Não aceitou o processo dele. Chamou a OAB e falou assim: olha, como ele é um advogado, deem jeito aí no seu afiliado. E além disso, se manifestem sobre o que é o uso justo de IA por advogados. E isso desencadeou dentro da ordem, a Ordem dos Advogados do Brasil, um processo que pode redundar numa regra um pouco mais consistente de como os advogados têm que usar a inteligência artificial. Eu posso ter muito advogado olhando para esse caso falando assim: valeu, amigo. Valeu, amigo. E por que isso vai acontecer com muito mais insistência? O mundo do direito está, de uma forma inédita, usufruindo muito de inteligência artificial. E casos como esse vão voltar a acontecer, até porque os juízes também estão usando inteligência artificial. Então, de um lado, os advogados estão usando, de um lado, os juízes também estão usando, e daqui a pouco vai chegar um meio termo em que as pessoas vão falar assim: para aí, vamos botar alguma ordem nisso daqui, porque daqui para frente, se a gente continuar fazendo tudo isso, a gente não vai conseguir se entender. De fato, assim, a área do judiciário está apostando muito no uso de inteligência artificial. E algumas aplicações que alguns tribunais estão desenvolvendo é super interessante, é super bem contextualizada, mas o uso de forma geral, tipo, usando esses chatbots gerais que estão na mão de qualquer pessoa, a gente tem esse risco enorme, né, de alucinação. A gente sabe que, embora as alucinações venham diminuindo na inteligência artificial, ela não vai sumir, porque faz parte do próprio mecanismo de funcionamento da inteligência artificial, é como ela trabalha. Então, ela pode eventualmente alucinar. Agora, a questão é o cara nem revisar, né? Então, é esse processo de terceirização louca para a inteligência artificial que vai trazer esses deslizes, não só para a área jurídica aqui, mas com certeza uma outra área que vai ter bastante vai ser para legislação que vão ser criadas por inteligência artificial, que já está começando a acontecer, e também para a área da educação, né, que é um dos grandes desafios que temos aí para 2026. Exato. E, Diogo, que outro fato você trouxe por aí? Vamos sair um pouquinho do mundo da internet? Vamos sair... Não, do mundo da internet não dá pra sair, cara. Não dá pra sair mais, não, né? Não dá mais pra sair. Mas a gente pode aliviar um pouco. Se a gente tava falando de uma coisa tão séria, né, como o judiciário, Exato. a gente pode ir mais leve pra memes. Memes, que aí tá relacionado com a cultura da internet, Memes, né? vamos lá. Memes. Memes que você não viu nenhum, hein? Vou denunciar aqui em Deu Tilt. Não vi nenhum, cara. Como eu disse, eu sou uma pessoa que tô passando por uma espécie de Um um detox digital. Parei de consumir alguns vídeos curtos. E aí eu não vi um vídeo que circulou tanto, né? De um gatinho, cara. Cara, Que história é essa? É um gatinho feito por IA. É Cara, isso? Como é que é? Conta. Você caiu. Você tem cara que caiu no golpe do gatinho. todo brasileiro que pegou o celular em 2025, tirando o Diogo Cortiço, e navegou alguns minutos nas redes sociais, caiu em um vídeo desses. Cara, como é que é o histórico pra você cair nesses negócios aí? Vamos lá. É um vídeo de inteligência artificial que aparentemente parece um gatinho muito fofinho, muito real, que é muito simpático, ele tá fazendo uma coisa muito engraçadinha e de repente ele olha pra você e mostra o dedo do meio, aí você percebe, rapaz, É IA. a IA passou de todos os limites. Mas quem passou de todos os limites também foram os seres humanos que estão criando esses vídeos. Por quê? Eles estão levando essa técnica de trollagem para outras esferas. Outro dia eu vi, sabe uns vídeos de câmera de segurança que a imagem fica meio esverdeada, meio preta e branca? Era um vídeo de uma onça que tava rondando Esse eu vi. tava rondando uma Tá vendo? piscina. Esse Olha eu aí. vi. Eu não sou tão isolado da realidade. Era uma onça rondando uma piscina perto de uma criança. Aí eu olhei assim e pensei, meu Deus do céu, essa onça vai comer essa criança. Aí a onça, de repente, olha pra câmera. Aí eu pensei, eita, a onça tá olhando pra mim. Aí ela tá vindo pra câmera. Será que ela vai comer a câmera? Aí ela para, olha pra câmera e mostra o dedo do meio. Esse eu vi. Esse é muito bom. Esse é muito bom. Outra que eu vi e me deixou muito bravo. Era um mergulhador. Tava submerso, olhando uma paisagem subaquática lindíssima, azul, peixinhos andando do lado dele. E aí, o áudio fala da importância de você preservar os corais, porque eles são
barreira natural a diversos poluentes. Aí, de repente, sai uma lula debaixo de um desses corais. O mergulhador começa a interagir com a lula, ele passa a mão na lula, a lula começa a interagir com ele. Eu falei, olha só, é possível a coexistência entre o ser humano e os animais que a gente coloca em risco. Aí, de repente, a lula para na frente da câmera e mostra o dedo do meio. Tá demais, jogo. Você caiu em Tá muitos, demais, hein, jogo. cara? Tá demais. Eu tá não, demais. só esse da onça que eu vi. Mas é o efeito do Brain Rot, AI Brain Rot, né? Exato. E que foi, assim, o estouro de 2025. Principalmente também com o Italian Brain Rot, né? Que são esses personagens criados por IA super esquisitos, que também não daram. Então, assim, é uma tendência que vai vir pra ficar, né? E cada vez a gente vai ser trollado e cada vez mais a gente não vai conseguir distinguir se é real ou se é por IA. E eu caí num, cara, semana passada. Qual que era? Eu mandei um vídeo, era um cachorro que tava pequenininho, assim, que aí colocam pra nadar e tal. E era interessante o vídeo, era bonitinho, assim, fofinho e tal, o cachorro mergulhando. Ele era bem pequenininho, assim. E aí eu mandei pros amigos e falou, cara, isso é IA. Você tá ligado? Eu falei, não tô ligado. Ou seja, era muito perfeito, assim. Mas a gente tá Era falando muito de Brain perfeito. Rot. Me parece que esses vídeos, eles são uma mistura de Brain Rot, que é uma coisa bem 2024, né? Com AI Slop, que é uma coisa 2025. Explica pra gente aí o que é AI Slop. E a Slop é basicamente esses conteúdos criados por inteligência artificial que são meio podres, assim, né? E que, tipo, só é o resto, assim, do que seria uma criação humana, né? Então, eu colocaria isso como um efeito negativo do conteúdo, né? Porque ele não agrega muito valor, mas ele, às vezes, engaja muito bem. Acho que ele tem esse potencial de engajar as pessoas, de sequestrar a atenção, que são vídeos que são curiosos, mas acabam não entregando muita coisa. Eles não, De conteúdo, né? eles não entregam muita coisa, mas eles tiram muito, porque Uhum. para construir um vídeo desses, a IA precisa recorrer aos sistemas de computação em nuvem. Esses sistemas de computação em nuvem precisam acionar as GPUs, elas têm que funcionar, elas esquentam muito, precisam ser resfriadas. O resfriamento em alguns lugares do mundo é feito com uma energia super suja, que depende de muita água para ser produzida e para ser consumida. E no fim das contas, o videozinho engraçadinho que as pessoas estão criando para trollar o coleguinha consumiu Muitos muita recursos água. naturais, Muita né? água. Tem um pesquisador que, inclusive, fez uma conta a respeito disso. O nome dele é Alistair. Ele chegou a um número de que esses vídeos consomem, para você produzir um videozinho curtinho de 10 segundos, o equivalente a 10% de que uma casa alemã consome por dia. Ou seja, toda vez que você quiser trollar o Elton ou o Diogo com um videozinho de 10 segundos em que alguém vai terminar mostrando o dedo do meio, pense no meio ambiente. Pense no meio ambiente. E já que a gente tá falando de meme, Uhum. eu vi um meme recentemente que nem foi criado por inteligência artificial. Aqueles memes tradicionais, sabe? Pega imagem do filme e mete uma legenda diferente, Certo. né? E aí pegaram uma imagem de um filme que é Lobo de Wall Street, Aham, né? E aí tem uma cena icônica do personagem lá do Leonardo DiCaprio, certo? sim. Que ele dá uma caneta pra pessoa e fala, me venda essa caneta. Sim. Né? E aí a legenda é, me venda essa caneta, e a pessoa fala, tem inteligência artificial. O que você vai falar agora parece meme, mas não é. E o que eu vou falar agora parece meme, mas olha, cara, tem A em tudo. Tem IA e tudo. Recentemente, sem brincadeira, cara, eu vi um desodorante que tinha IA. Mentira. Aí você vai entender, usaram IA na pesquisa e desenvolvimento, mas tipo, colocar em destaque como se tivesse IA dentro do shampoo, sabe? Do desodorante. Shampoo, perdão, shampoo? Era shampoo. Piorou. Shampoo. Cara, muito maluco, assim. Mas, recentemente, eu vi o ícone, Ah, né, da cultura contemporânea, sim. do cotidiano das pessoas, sendo transformada e sendo capturada por isso. Peraí, se você não tá falando de Cop Stanley, você tá falando de Air Fryer. Eu tô falando de Air Fryer. Mentira. Cara, sim. Air Fryer com Meteram IA na Air Fryer, cara. Pra Meteram quê? IA na Air Fryer. Eu não sei pra quê. Eu não sei o porquê. Mas ela promete reconhecer até 12 tipos de comida. Ok, que bom que é comida, né? Já indica e aí ela vai, de repente, se ajustar melhor. Cara, é um bagulho que gira vento quente, tá ligado? Aham. Então, assim, eu acho que a gente vai ver muito isso de enfiar a inteligência artificial até onde não deveriam. Bom,
Com esses prognósticos para o ano de 2026, a gente fica por aqui. Muito provavelmente a gente vai falar de muitos dos assuntos que a gente tratou aqui. Infelizmente, inclusive, porque eu não sei se eu quero viver num mundo em que as airfryers têm o IA, sabe? Você vai comprar uma, cara. Você vai comprar uma porque não vai ter IA sem air fryer. Perdão, air fryer sem IA. Daqui pra frente vai ficar... cara, é um imperativo. É igual as coisas eram conectadas, lembra? Geladeira conectada. Exato. Sua geladeira é conectada? Minha geladeira A minha não é. semi-conectada. A minha não é. A minha é conectada Na tomada. na tomada só. Mas é isso, cara. É enfiar IA em tudo. Loucura da IA. Vamos ficar por aqui antes que você rogue mais pragas pra minha vida. Uou.